Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 89, do versículo 3 ao versículo 8, que nos diz assim: Fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo, dizendo: Para sempre confirmarei sua descendência e edificarei seu trono por todas as gerações. E os céus celebrarão as suas maravilhas, ó Senhor, e a assembleia dos teus santos e a tua fidelidade, porque quem nos céus é igual ao Senhor? Quem será semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é temível na grande congregação dos santos e formidável sobre todos os que estão ao seu redor. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é como tu, poderoso é o Senhor, e a tua fidelidade te rodeia. Tu tens domínio sobre a fúria do mar, quando se levantam suas ondas, tu o inquietas. Então, o Salmo 89, ele diz que é um salmo didático. Vamos entender um pouco esse salmo. Salmo didático quer dizer, o didático quer dizer ensino. É um salmo de ensino. E aí Deus fala assim que ele faz uma aliança com Davi. E esse salmo, ele foi escrito por Etan Esraíta. Esse Etan Esraíta, ele era um governador e também ele governava a parte dos louvores de Davi. Davi escolheu ele para ser levita, ele era o líder dos levitas. Então, Deus Pai Todo-Poderoso deu para ele um salmo falando de Jesus, falando da glória de Deus e falando do seu servo Davi, que ele servia a Davi. Etan, ele era levita, ele regia os louvores no templo de Davi. Então, o Senhor colocou na boca dele esse salmo. E ele diz assim, Deus diz assim pela boca dele: Eu fiz uma aliança com o meu escolhido, eu chamei a Davi para com o meu servo, e eu confirmarei sua descendência, e eu irei edificar o trono dele por todas as gerações. Mas eis aí uma questão. Quando se fala em todas as gerações, o Senhor só dá a conhecer o mistério da palavra a quem Ele quer que seja revelado a palavra. Porque então a gente entende que todos os presidentes que passaram, reis que passaram primeiro e agora em nosso tempo se chama-se presidentes. E lá no tempo de Davi eram os reis. Então, quando todos aqueles que governaram, os reis que governaram, foram até Jesus. Todos foram na descendência até Jesus. Depois de Jesus, nenhum deles mais foram reis ou governantes ou presidentes de Israel. Um dos mais conhecidos é Benjamin Netanyahu, que eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas acredito que vocês lembrem quem ele é. Ele ficou no governo durante 4 vezes, ele foi eleito durante 4 vezes e ele era da tribo de Benjamim. Então, o Israel fica se perguntando até hoje, mas Deus não falou no Salmo 89 que toda a geração de Davi, todos eles seriam presidentes, seriam reis, todos eles da descendência de Judá? Então, isso não veio acontecendo. Depois que Jesus veio, isso não aconteceu mais, porque tudo é focado em Jesus.
tudo é para a glória de Jesus. Então a palavra vai dizer assim também: quem é como o nosso Senhor, o Deus do exército? Quem pode se comparar a ele? Mas ele elogia Davi, porque Davi era bondoso e misericordioso, porque nosso Deus é bondade e misericórdia. Então ele precisava de um homem justo, correto, certo, perante a presença dele, que fosse um líder. Então, quando Jesus veio, finalizou quando o salmista Etan fala que o seu trono será para sempre, da descendência de Davi, será para sempre até a vinda de Jesus. De lá em diante, então, não se teve mais nenhum presidente, nenhum príncipe, nenhum rei, que todos que se sentaram em Israel, nenhum deles foram da tribo de Judá. Mas o Senhor, ele diz assim: Davi, eu jurei para ti que a tua descendência, a descendência de Judá será para eternamente, será eterno. E assim também nós vemos também que por mais que o Senhor não dissesse do restante das outras tribos, mas nós vemos também que 12.000 de todas as 12 tribos foram escolhidos para o arrebatamento da igreja, 12.000 de cada tribo. Então o Senhor foi fiel para também com a casa de Judá e também para com a casa toda de Jacó, que foi os 12 filhos dele, porque o Senhor vai deixar vivo 12.000 de cada tribo, que são os 12 filhos de Jacó, e estarão vivos para o arrebatamento da igreja. Esses ficarão vivos. Então o Senhor não foi fiel somente a Judá, mas toda a tribo, a todos os filhos de Jacó, que foram os 12. Mas o Senhor, esse salmista, ele fala em especial a Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus, ele precisava alguém que fosse segundo o coração dele, um homem bondoso, misericordioso, que agisse com misericórdia, com justiça, com amor para com o próximo, e que acima de tudo pregasse a palavra dele. Davi não era só isso, Davi pregava, louvava, cantava, glorificava, fazia as poesias. Então Davi era segundo o coração de Deus. Davi errou, claro que errou, como todos nós erramos, porque todos nós somos humanos, todos nós erramos dias após dia, pecados para a vida, aquele que a gente pode, pecados que a gente fala, pecados que a gente pensa, mas não pecados que a gente age. Pecados que a gente age já é para a morte, é você ficar irado com o teu irmão e lá querer matar o teu irmão, então aí já é pecado para a morte. Mas se você fica irado, você peca também, mas você pede perdão e Deus te perdoa, então é pecado para a vida ainda. Então o Senhor, ele nos dá essa direção de hoje. O Senhor, ele quer homens assim como Davi. E o Senhor, ele tem homens como Davi, sim, aqui nessa terra. O meu nome, o teu nome não está escrito na Bíblia, mas está escrito no livro da vida, aleluia, Jesus, porque nós somos escolhidos de Deus. Então o Senhor deixou toda a nossa obra escrita no livro das obras, porque existe 2 livros. O livro onde que vai estar o nosso nome,
que quando o Senhor abrir o livro e vai estar o meu e o teu nome lá, e o Senhor vai abrir o outro livro e vai ver, essas aqui foram as obras que foram deixadas para o meu servo, e ele cumpriu todas as obras. As que ele não conseguiu cumprir, eu ajudei ele, mas ele conseguiu cumprir todas as outras também, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, a gente cai porque nós somos fracos. Mas a gente tem o nosso Jesus que nos levanta, tem o Espírito Santo que nos aconselha,